nesta manhã, nós iremos ver aqui a palavra de Deus. Hoje Deus colocou no meu coração para nós meditarmos no livro de São Mateus, no capítulo 8. Nós iremos abrir a nossa Bíblia no capítulo 8 de São Mateus, Evangelho de São Mateus. Glória a Deus, o Evangelho é de Jesus, mas quem escreveu foi São Mateus. Alguém diga glória a Jesus. E nós iremos ler no capítulo 8 e meditar no versículo, a partir do versículo 14. Alguém diga glória a Deus. São Mateus, capítulo 8, versículo 14. Alguém diga glória a Jesus. Que maravilha. Eu preciso um pouco mais de retorno aqui, pastor José. Alguém diga glória a Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado. Glória a Jesus. Que maravilha. Mateus capítulo 8, versículo 14. Alguém diga glória. Vamos ver o que é que a palavra de Deus está falando para nós nesta manhã. O que o Espírito Santo tem para trazer da parte do Senhor Jesus para a nossa vida. Que Deus abençoe a todos que estão conosco. Que Deus abençoe as pessoas que ouvirão esta mensagem e que a vida de cada um deles seja realmente abençoada. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra: E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Alguém diga glória a Deus. Levante a sua mão e diga assim: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos dá vitórias por nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Amém, gente? Glória a Deus. Podem se assentar, você que está de pé. Glória a Jesus. Pode dar uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Jesus é maravilhoso. Glórias a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, aqui nós estamos nesta manhã e o Espírito Santo colocou em meu coração para que eu trouxesse na manhã de hoje um tema para vocês. E o tema que eu gostaria de apresentar é vindo ao meu encontro. Amém? Alguém levante a sua mão e diga assim: vindo ao meu encontro. Glória a Deus. Nós sabemos, irmãos, que nos dias em que nós estamos vivendo, nos deparamos com diversas situações terríveis. Esta é a grande realidade. Muitas vezes nos deparamos com situações que nós não gostaríamos de enfrentar. Muitas coisas acontecem à nossa volta que, se nós pudéssemos evitar, nós evitaríamos. É verdade ou não é? Mas nós vemos que, apesar de que sempre nós enfrentamos situações que são aquelas do tipo, como disse, que não queríamos enfrentar, mas a vida não é feita ou constituída apenas de fatos desagradáveis. Então, nós sabemos que quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, o cenário da nossa vida pode ser diferente. Então, nós vemos aqui que Pedro era um discípulo que se tornou apóstolo mais tarde. E Pedro tinha uma intimidade, uma comunhão muito grande com o Senhor Jesus. Mas o fato de Pedro ser um discípulo, como diz que mais tarde se tornou um apóstolo, que tinha uma comunhão muito grande, que inclusive era aquele tipo de pessoa que em toda missão especial o Senhor Jesus sempre o levava com ele, levava junto com ele. Então era uma pessoa que estava junto com Jesus nos momentos dos maiores milagres. Estava junto com o Senhor Jesus nos momentos de oração, estava junto com o Senhor Jesus
no momento daquela tempestade onde o Senhor Jesus repreendeu a fúria do mar e acalmou a força do vento. Então nós vemos que Pedro também estava com o Senhor Jesus no monte da transfiguração. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui que Pedro era uma pessoa que tinha uma grande intimidade. Porém, também observamos que, embora havia toda essa intimidade, mas a sogra de Pedro estava doente. Amém, pessoal? Vocês estão entendendo? A sogra de Pedro estava doente. Agora observem só que a sogra de Pedro estava doente, e em nenhum momento nós vemos Pedro se aproximando de Jesus para dizer assim: vamos lá em casa que a minha sogra está doente. Amém, pessoal? Então nós não vemos este registro. Você pode pegar a Bíblia, você pode pegar o livro de Mateus até o livro de João, você lerá, e você nunca encontrará escrito dizendo assim: Pedro convidou o Senhor Jesus a ir em sua casa curar a sua sogra. Diga glória a Deus. Não existe, você não encontra. Contudo, nós vemos que existe lá, está registrado neste capítulo 8, neste versículo 14 deste livro de São Mateus, que o Senhor Jesus foi até a casa de Pedro curar a sogra dele. Então, entenda aqui que a sogra de Pedro que estava deitada, porque o texto diz que o Senhor Jesus entrando em casa de Pedro. Então nós vimos que a Bíblia registra que o Senhor Jesus entrou na casa de Pedro e viu a sogra deste deitada, enferma, com febre. Aí o que é que Jesus fez? O Senhor Jesus tocou a mão da mulher e a febre deixou ela. Então eu vejo aqui que, falando de vindo ao meu encontro, porque eu vejo aqui que não foi a sogra de Pedro que foi ao encontro do Senhor Jesus, mas foi o Senhor Jesus que foi ao encontro da sogra de Pedro. Então nós vemos aqui que sempre que nós estamos vivendo um momento muito desagradável, quando nós confiamos, quando nós temos esta fé, quando nós deixamos o Espírito Santo mover esta fé que nós possuímos, isto é possível, muito possível, um encontro do Senhor Jesus, o Senhor Jesus se mover em nossa direção para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos levantar, para curar as nossas doenças, para animar aquela situação que muitas vezes nós estamos vivendo totalmente desanimado, mas Ele vem e no encontro que Ele realmente se manifesta para vir até nós, Ele vem trazendo alegria, Ele vem trazendo a cura, Ele vem trazendo a solução, Ele vem trazendo esperança. Aleluia. Então o primeiro encontro que eu gostaria de falar nesta manhã, inclusive já estou falando, é o encontro com a cura. Então, o Senhor Jesus foi ao encontro da sogra de Pedro, justamente na casa de Pedro, para levar a cura para aquela mulher, que quem sabe era uma pessoa maravilhosa. Ninguém vê Pedro se referindo a ela, mas o Senhor Jesus foi lá. Então, se o Senhor Jesus foi, era porque, quem sabe, em suas conversas em particular, Pedro falava sobre a sua sogra para o Senhor Jesus. Não está registrado, mas acredito que sim, e gerou uma preocupação, e talvez até Pedro não havia falado para Cristo, mas o Senhor Jesus, vendo que Pedro era um homem, uma pessoa muito dedicada, ele sentiu a necessidade de ir até lá, fazer aquela surpresa, foi ao encontro daquela mulher e levou a cura para ela. Então eu entendo que cada um de nós que nos esforçamos, que estamos na presença de Deus, que procuramos fazer aquilo de melhor que realmente podemos fazer, sim, pode ter certeza, naquele momento que você estiver pensando que tudo está perdido, aquele momento que muitas vezes você acha que não tem mais saída, pode ter certeza, o Senhor Jesus virá ao teu encontro para mudar o cenário, para glorificar o nome dele. Aleluia. Então foi isso que aconteceu, o encontro com a cura. A sogra de Pedro estava lá acamada, a sogra de Pedro estava lá, como diz a Bíblia, deitada em uma cama, moribunda, com febre, desanimada, sem forças. De repente o Senhor Jesus chega, entra naquela casa, viu que ela estava com febre. Observem só o cuidado do Senhor Jesus, como ele percebeu que a mulher estava com febre. Então eu entendo que naquela época que não havia o pirômetro, então eu acho que ele foi lá e colocou a mão sobre a mulher.
tocou nela para sentir como ela estava e percebeu que ela estava com febre. E quando como ela estava com febre, o Senhor Jesus tocou a mão dela e a febre simplesmente deixou. A febre simplesmente saiu. Então, se Jesus tocar nas mãos de alguém aqui nesta manhã, pode ter certeza que o milagre vai acontecer, a cura irá acontecer. Então, observando o texto sagrado, de acordo com o tema que eu estou apresentando, vindo ao meu encontro, eu gostaria de falar sobre alguns encontros que aconteceram na Bíblia. Falarei apenas sobre 3, falei sobre o primeiro, falarei sobre mais 2 encontros especiais que a Bíblia nos mostra. Nós vemos que nós podemos observar um outro encontro do Senhor Jesus. Você pode observar no livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 25, você verá que o Senhor Jesus levou aos discípulos, foi até os discípulos com o encontro do livramento. Quantas pessoas que viveram uma situação que naquela hora veio até um desespero, mas de repente o Senhor Jesus trouxe o grande livramento. Me recordo ao falar deste texto e falar sobre o encontro com o livramento, porque quem tem um encontro com Jesus não tem apenas um encontro com a cura, mas tem um encontro com o livramento. Muitas vezes nós ficamos observando apenas aquilo que está acontecendo agora. Muitas vezes nós ficamos observando apenas aquilo que nós estamos vivendo neste momento e esquecemos de tantas maravilhas que Deus já realizou em nossa vida. E falando de encontro com o livramento, eu me recordo muito bem que uma certa feita eu estava saindo de Maceió a Pernambuco. E eu ia da cidade de Maceió ao Recife, a cidade de Recife. E eu estava indo no carro junto com a minha esposa. E quando nós estávamos subindo uma ladeira, eu estava um pouco atrasado. A minha velocidade não estava tão exagerada, mas eu estava indo um pouco mais rápido. E de repente, quando eu vou chegando no meio daquela ladeira, a voz do Espírito Santo falou comigo assim: sai para o encostamento. Sai para o acostamento. E então eu saí para aquele acostamento. E quando simplesmente terminei de sair, 2 carretas vinham, uma ultrapassando a outra, uma na mão e outra na contramão. O que é que isso significa? Eu ia bater de frente com aquela carreta, com uma delas, porque uma estava justamente na contramão, que era a mão que eu estava indo. Então, o que é que aconteceria? Imagine eu com um carro, um veículo pequeno, vindo em direção contra uma carreta, imagine, em uma certa velocidade, o que aconteceria? Então, a voz do Espírito Santo falou comigo naquele instante: saia para o acostamento. E eu saí para o acostamento. A minha esposa se assustou quando me viu sair rapidamente para o acostamento e disse: filho, foi que houve? Quando ela falou, foi que houve? As 2 carretas vinham assim. Eu disse: olha aí o que era. Mas como? O Espírito Santo falou comigo: saia para o acostamento. Então, naquele momento, eu tive o quê? Um encontro com o livramento. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, trouxe para mim o quê? O grande livramento. Eu creio que nessa manhã, eu creio que neste momento, pessoas aqui dentro da igreja, pessoas que quem sabe estão me assistindo, acompanhando esta mensagem, eu quero dizer para você, você agora está tendo um encontro com o livramento. O Senhor Jesus está livrando você, a sua família. Mas por que eu recebi aquele grande livramento? Por que eu fui beneficiado com aquele grande livramento? Porque eu ouvi a voz do Espírito Santo. Então muitas vezes Deus fala com determinadas pessoas e elas não compreendem, e por isso não podem ser beneficiadas pelo livramento de Deus, porque não aprendem, dá ouvidos à voz do Espírito Santo. Nós podemos observar aqui em Mateus 14, eu falei a partir do versículo 25, os discípulos tiveram um encontro com o livramento. Como um encontro com o livramento? A Bíblia diz que a terceira vigília da noite, nós podemos considerar das 3 às 4 da manhã. Então nós vemos que os discípulos, eles foram na frente, eles foram navegando. Era noite, e eles passaram a noite navegando, e já estava amanhecendo, o dia já estava na madrugada, quando uma tempestade, um vento forte se levantou. E eles estavam em perigo. A Bíblia Sagrada diz nesse versículo 25 que eles estavam em perigo. O vento era forte, então eles estavam em perigo. E a Bíblia Sagrada nos mostra o que o Senhor Jesus foi capaz de fazer
para dar o livramento aos discípulos. O Senhor Jesus, ele foi andando sobre as águas, e ele foi andando sobre as águas durante a noite, ao longo da madrugada. Ele chega ali no barco, onde os discípulos estavam, agitados pelas ondas, levado pelo vento. O vento era contrário, a viagem não tinha progresso. Quantas pessoas que estão sem progresso na sua viagem, na sua trajetória, porque o vento está contrário, ao contrário da vida destas pessoas. E elas querem ir para frente, mas alguma coisa lhe puxa para trás. Elas tentam ir para a direita, mas alguma coisa lhe empurra para a esquerda. E assim, vice-versa. E o Senhor Jesus percebeu que os discípulos estavam vivendo uma situação daquela espécie. E o que é que ele fez? Foi andando sobre o mar para dar o grande livramento. Aleluia! Então, ali, os discípulos tiveram um encontro com o livramento. Não existe nada melhor do que você viver um momento até inesperado, um momento que parece ser perigoso, um momento que parece ser o fim, e de repente o livramento de Deus se manifestar no seu favor. Eu creio que todas as pessoas que estão aqui acompanhando agora essa mensagem, Deus está trazendo você a um grande encontro de livramento, onde o Senhor Jesus está operando na sua vida, e não apenas em você, mas em toda a sua família. Receba o livramento de Jesus aqui nesta manhã, para a glória de Deus, o nosso Pai. Aleluia, glória a Deus. Então, o encontro com o livramento. Mas eu também vejo no livro de Lucas, no capítulo 7, do 11 ao 15, glória a Deus, nós vemos que Deus preparou também um encontro com a esperança. A viúva de Naim. A viúva de Naim ia levando o seu filho único. Agora era um defunto. E aquele jovem sendo levado para a sepultura. A mãe havia perdido todas as esperanças, porque ela era uma viúva e possuía apenas um filho. Imagine o filho único. Uma mulher viúva que possuía apenas um filho, e agora a morte levou aquele filho. A Bíblia Sagrada nos mostra, aquela mulher vinha para a saída da cidade. O Senhor Jesus vinha entrando na cidade. A cidade aqui eu posso traduzir como a nossa casa. O Senhor Jesus entrando na minha casa. O Senhor Jesus entrando na sua casa. O Senhor Jesus entrando na sua vida. Nós vemos a mulher indo, a mulher vinha saindo da cidade, e o Senhor Jesus vai entrando na cidade. E quando o Senhor Jesus vai entrando, duas multidões se encontraram. A multidão que vinha com a tristeza, mas também vinha uma outra multidão, que era a multidão que vinha com Cristo, trazendo alegria. A multidão que vem com Jesus vem trazendo alegria. A multidão que está sem Jesus é a multidão da tristeza, mas o Senhor Jesus vem com a multidão da alegria, porque aonde o Senhor Jesus está, tem glória, tem aleluia, tem louvores, tem adoração. É assim que acontece. Aleluia. E aquela mulher vem, uma multidão com ela, se lamentando porque aquele filho único havia morrido. Aquela mulher chorando porque a esperança dela era aquele filho para o seu sustento. E agora, aquele que era o seu sustento, a esperança da sua vida, dos anos que lhe restavam, agora aquela mulher vê sucumbir. A morte levou aquele rapaz. E de repente, a Bíblia diz que o Senhor Jesus viu aquela multidão na entrada da cidade, e o Senhor Jesus vai justamente chegando ali, e ele foi em direção àquele cortejo fúnebre. E quando o Senhor Jesus chegou lá, o Senhor Jesus naquele encontro foi levar o quê? A esperança para aquela mulher. É muito importante as pessoas viverem um momento de fé, acreditarem que em um encontro com o Senhor Jesus, ele pode trazer esperança para a sua vida. Nós sabemos que muitos que estão aqui, muitos que estão ouvindo, muitos que assistirão, muitos que muitas vezes já viveram momentos, há muitas pessoas que já viveram momentos que foram totalmente desesperançosos. Chegaram na igreja, quem sabe, foram a um culto, tiveram um encontro com alguém que levou uma palavra em um momento de choro, de dor, de angústia, de desespero. Quantos de nós vivemos momentos assim que dissemos, poxa, agora não tem mais o que fazer, mas de repente o Senhor Jesus teve um encontro conosco,
e trouxe esperança para a nossa vida. Eu gostaria de dizer para todos neste momento que o Senhor Jesus tem esperança para trazer a nossa vida, porque Ele é esperança. Quando nós temos um encontro verdadeiro com Ele, tudo pode renovar, tudo pode se erguer. O Senhor Jesus tem um poder incrível. Ele pode fazer uma obra gigante. Ele pode dar vida a quem não tem vida, força a quem está fraco. Ele pode alegrar quem está triste. Ele pode fazer uma mudança sobrenatural na vida das pessoas. Só depende de ter um encontro verdadeiro com Ele. Se este encontro acontecer, aleluia, as coisas podem modificar. E aquela mulher teve este encontro, o encontro com a esperança. Agora aquela mulher vai chorando e de repente o Senhor Jesus chega para o enterro. Gente, olhando de forma natural, imagine naquela época, parar o enterro é um erro grave, mas o Senhor Jesus chegou e parou o enterro. Sabe por que Ele parou o enterro? Ele parou o enterro porque Ele tem o poder para libertar. O poder estava com Ele. Ele é a ressurreição e a vida. Eu não tenho poder nem autoridade de dizer para o enterro, mas o Senhor Jesus tem o poder para fazer isto. Sabe por quê? Porque quando Ele chega e diz pare, Ele vai fazer o quê? Recomeçar a vida novamente. Ele só para pessoas para fazer com que elas recomecem. E o Senhor Jesus manda parar. E quando manda parar, todos ficam olhando. E o Senhor Jesus ainda manda a mulher parar de chorar. Imaginem, o Senhor, olha o poder sobrenatural de Cristo, o poder sobrenatural do Mestre, neste novo encontro, o encontro com a esperança. Ele diz, mulher, pare de chorar, não chores. Aí ficou todo mundo olhando, imagine. E de repente o Senhor Jesus toca ele não tocou no morto, ele tocou no caixão do morto. Ele tocou na maca que levava o rapaz. Porque a Bíblia diz que Deus não toca em coisa morta. Por isso que muitas vezes tem pessoas que vêm à igreja e elas não conseguem sentir nada, porque espiritualmente estão mortas. Deus não toca em coisa morta. Deus só toca em coisa viva. Diga glória a Deus, diga. Agora, quando alguém está morto, Deus entra com a palavra dele. Você pode observar que quando o Senhor Jesus chega lá no livro de João, no capítulo 11, você vai pegando lá pelo 41, 42, você verá que quando o Senhor Jesus chega onde Lázaro estava sepultado, o Senhor Jesus não entrou no túmulo para tocar no morto. O Senhor Jesus chegou da porta do túmulo e deu um grito, Lázaro, venha para fora. Diga glória a Deus, diga. Para cumprir os salmos que diz assim, ó, a voz do Senhor é poderosa. Nada resiste à voz de Deus. Nada resiste o poder de Deus. A morte não resiste, a vida também não. Diga glória a Deus, o inferno não resiste. Os demônios não resistem, o poder de Deus, a palavra dele. Então o Senhor Jesus tocou no esquife. O jovem acordou. O jovem ressuscitou e a Bíblia diz que quando o jovem levantou, ficou assim, começou a conversar. Aí Jesus chamou a mulher e disse, aqui o teu filho. Aí a Bíblia diz que o Senhor entregou o rapaz para a mãe dele. Olha só. Então quando a Bíblia diz, e entregou o rapaz à sua mãe, ele está querendo dizer assim, e ele entregou para aquela mulher a esperança. A esperança voltou. Quem sabe tem alguém aqui que está desesperançado. Quem sabe tem alguém aqui que está largado da vida. O Senhor Jesus está dizendo, eu te dou esperança, eu trago esperança para você nesta manhã. O Senhor Jesus está trazendo esperança para alguém aqui. O Senhor Jesus está dizendo para alguém neste momento, eu sou a esperança da sua vida. Eu posso mudar tudo, eu posso realizar algo novo, eu posso recomeçar aquilo que parecia ter acabado. O encontro com a esperança. E para finalizar, o encontro com a resposta. Hoje o Senhor Jesus nos traz ao encontro com a resposta. A resposta de quê, pastor? A resposta daquele pedido que você fez. A resposta daquela oração que você vem fazendo. A resposta daquela boa ação que você fez e que você nem imaginava. Que um dia o Senhor Jesus poderia fazer algo acontecer na sua vida apenas para te retribuir aquilo que você já fez lá no passado. Nós vimos a palavra de Deus em Lucas 10, 38 ao 42.
A Bíblia Sagrada nos mostra quando o Senhor entra naquela pequena aldeia de Betânia. E chega ali, entrando na casa de quem? Na casa de Marta e Maria. A Bíblia diz que 2 mulheres a recebeu em sua casa. Se você parar para observar bem, você verá que esta Maria que a Bíblia está falando é aquela Maria pecadora. A pecadora que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugou com os cabelos. Você sabia? Então vejam só que quando Jesus foi à casa de Maria, é porque Maria já havia se convertido. Então nós observamos aqui que Maria então é aquela que seria apedrejada. Nós vemos aqui então que esta Maria, quando escapou daquele apedrejamento, se rendeu a Cristo. E depois vai à casa do publicano, onde o Senhor Jesus estava, lava os seus pés com suas lágrimas e depois enxuga com os cabelos. Aquela mulher mesmo, achando como se não bastasse suas lágrimas, ela pega um bálsamo, uma essência especial que era caríssima, derrama nos pés de Jesus e depois pratica a mesma ação novamente. Então nós vemos aqui que essa Maria recebe o Senhor Jesus em sua casa. E quando ela recebe o Senhor Jesus em sua casa, ela se assenta aos pés dele para escutar as suas palavras. Então nós vemos que Marta estava ansiosa, afadigada com muitas coisas, e ainda teve a capacidade de chegar até o Senhor Jesus para repreender a sua irmã, pedindo e buscando apoio de Cristo, achando que a atitude de Maria de se lançar aos pés de Jesus para ouvir suas palavras era uma atitude errada, porque ela estava fazendo a faxina da casa e achava que a sua irmã deveria deixar o Senhor Jesus lá à espera enquanto elas terminassem de preparar as coisas. Contudo, o Senhor Jesus responde para Marta: Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas, uma só é necessária. E a sua irmã escolheu a melhor parte, a qual nunca lhe será tirada. Então nós observamos aqui que o encontro com a resposta depende de como eu, de como você, de como nós nos comportamos na presença de Deus, de como nós nos comportamos diante da palavra de Deus. Como é que eu me comporto quando eu estou diante da palavra de Deus? Eu tenho me colocado aos pés de Jesus? Quantos de nós muitas vezes não valorizamos estar aos pés do Senhor Jesus? Estar aos pés do Senhor Jesus é viver uma vida de oração. Estar aos pés do Senhor Jesus é viver uma vida de meditação na sua palavra. E Maria nos dá este exemplo. Quando o Senhor Jesus chegou em sua casa, ela não pensou em outra coisa, senão se lançar aos pés dele para ouvir a pregação da sua palavra. E quando é, pastor, que a resposta entra? A resposta vem justamente quando o encontro, aquele encontro inesperado. Por isso que eu disse, muitas vezes coisas podem acontecer, coisas muito desagradáveis que nós nem imaginávamos, nem desejaríamos que acontecesse em nossa vida, porque é claro, ninguém deseja nada desagradável. Todas as pessoas desejam sempre algo que seja muito agradável e favorável também a si mesmo, mas nem sempre as coisas são assim. Então nós precisamos estar mais preparados para as coisas desagradáveis do que para as coisas agradáveis. Porque as desagradáveis acontecem justamente no momento que você não espera. Então nós vemos aqui que de repente Lázaro morreu. Mas o texto de Lucas, no capítulo 10, nesses versículos que eu falei, não nos refere, ou não se refere ao nome de Lázaro, só fala sobre as irmãs dele. Mas eu posso entender aqui que Lázaro já tinha tido um encontro anterior com o Senhor Jesus e que a comunhão deles era muito grande, porque quando você pega o livro de João, o Evangelho de São João no capítulo 11 e no versículo 1, você verá que quando as irmãs de Lázaro enviam o mensageiro, porque Lázaro ficou doente e Lázaro morreu, então, quando elas enviam os mensageiros a Cristo antes que Lázaro morra, mas Lázaro estava muito mal, o estado de saúde dele estava muito sério, muito grave. E então, elas enviaram o mensageiro e elas têm o cuidado de dizer assim: eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Então, nós vemos que existiu uma comunhão.
Elas percebiam que havia um amor, que havia uma intimidade muito grande entre o Senhor Jesus e Lázaro, o irmão delas. Então, nós vemos que Lucas não se refere a Lázaro, se refere apenas às duas irmãs dele. Mas quando nós vamos para João, que Lázaro está doente, nós vemos que a Bíblia Sagrada se refere a Lázaro como uma pessoa que estava doente e estava prestes à morte. Agora nós vemos a resposta, o encontro da resposta. O Senhor Jesus, que um dia foi até a casa de Marta e Maria, chegando ali, fazendo uma visita, quem sabe para renovar a fé de Maria, quem sabe para trazer novos ensinamentos que lhe prepararia justamente para esse momento desagradável que era a morte do seu irmão. Agora o Senhor Jesus volta lá de novo. O Senhor Jesus voltou. Acredito que quando Marta e Maria enviaram os mensageiros, e o Senhor Jesus ainda levou mais 2 dias para voltar, somando-se então 4 dias para a ressurreição de Lázaro, onde Lázaro já estava morto. Acredito que entrou uma espécie assim de falta de esperança nas irmãs de Lázaro. Acredito que Marta, porque estavam todos chorando como se tudo já estivesse acabado. Agora nós vemos o Senhor Jesus chegando. Marta estava lá fora. Ao invés de mandar alguém chamar Maria e continuar dando atenção a Cristo, ela repete o mesmo erro lá do livro de Lucas, no capítulo 10, que Jesus estava em casa e ela, ao invés de prestar atenção na sua palavra, foi procurar fazer a faxina da casa. Entretanto, Maria, muito cuidadosa, se lançou aos pés de Cristo. E nós vemos que Marta, quando vê que o Senhor Jesus chegou, bateu o papo com ele, falou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas ela não conseguiu entender isto. Ela disse: eu sei, Senhor, que aqueles que o meu irmão há de ressuscitar no último dia. Mas o Senhor Jesus não estava falando do último dia. O Senhor Jesus estava falando daquele momento. Existem coisas que muitas vezes nós estamos achando que só em um tempo muito longo, a um longo prazo, que nós iremos alcançar. Mas o Senhor Jesus está querendo realizar esta obra agora, hoje, neste momento. Então nós vemos a situação de Marta. O Senhor Jesus estava falando em um curto prazo, era naquele dia, era naquele momento. Ela estava jogando para o longo prazo, para a ressurreição dos últimos dias. Mas o Senhor Jesus estava dizendo: esse milagre é para hoje. Tem um milagre de Jesus para hoje, na vida de pessoas aqui. Tem gente aqui que quem sabe até está achando que o seu milagre está muito longe de você, está aquém da sua realidade. Mas o Senhor Jesus está dizendo assim: tem um milagre para a sua vida hoje, 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 hoje. Então nós vemos aqui que a Bíblia Sagrada nos mostra que de repente Marta sai e deixa Jesus lá fora. Quando ela entra em casa, ela diz: o mestre está cá. Quer dizer o quê? O mestre está lá fora. Falou para Maria. Maria de imediato se levantou. Quando Maria se levantou, que foi ao encontro do Senhor Jesus, ela repetiu o mesmo bom ato que ela sempre praticava. E qual foi a boa ação de Maria? Se lançou novamente aos pés de Jesus. O que isto me ensina? Qual é a lição que eu aprendo aqui e devo trazer para a minha vida, aplicar a minha vida? E a igreja também deveria aplicar esta lição. Primeiro, você deve se lançar aos pés de Jesus quando tudo está bem. Mas você deve ter a mesma força e a mesma capacidade de se lançar aos pés de Jesus quando tudo estiver indo mal. Este é o grande problema de muitas pessoas. Quando as coisas estão bem, ela lá e lá. Quando pega, quando a situação aperta, perde a força. Não tem mais a capacidade de orar. Não tem mais força de clamar a Deus. É como se Deus tivesse culpa do que está acontecendo na minha vida. É como se Deus estivesse sendo injusto comigo. É como se Deus não tivesse dó de mim. E por isto, acabamos dando ouvido a uma voz negativa, que é a voz de Satanás, e deixamos de praticar aquela ação que praticávamos quando tudo estava bem. E este é um grande problema da humanidade. Quando tudo está bem, todo mundo dá glória, todo mundo dá aleluia. Mas quando a coisa começa a pegar, a força acaba, não tem glória, não tem aleluia, não tem mais louvor, não tem mais adoração, não tem mais nada para Jesus, porque só Deus sabe o que é que eu estou passando.
Mas não foi assim com Maria. Maria nos ensina esta lição. Ela estava lá, era um costume, era uma tradição daquele povo. Quando alguém da família morria, os familiares ficavam ali, principalmente os mais próximos. Como a Bíblia não fala da mãe nem do pai de Lázaro, fala apenas das irmãs, então Maria estava ali sentada, dentro de casa, concentrada, chorando, se lamentando. Mas quando ela soube que o mestre estava lá fora, ela se levantou. Jogou a capa do pranto para fora. Se levantou agora e foi em direção ao mestre. E quando ela chegou diante de Jesus, ela não se conteve, ela se lançou aos pés dele e foi dizer: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Agora observem que o Senhor Jesus não fala para Maria a mesma coisa que falou para Marta. Porque quando Marta disse essas palavras: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido? O Senhor Jesus respondeu: eu sou a ressurreição e a vida. Mas para Maria, o Senhor Jesus não falou assim. Quando Maria diz para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, o Senhor Jesus diz para ela: aonde ele está? Aonde colocaram ele? Então, quando você se comporta ao ponto de reconhecer a necessidade de se lançar aos pés de Jesus, ele sempre terá uma boa resposta para a sua vida. Ele trará a resposta que quem sabe você não esteja esperando. Porque eu entendo que naquele instante, Maria não estava esperando que o seu irmão ressuscitasse depois de 4 dias. Porque até então, não se havia visto um milagre desta espécie. Mas é isto. Quando você sabe se colocar na presença de Deus, Ele faz coisas diferentes na sua vida. De forma que determinadas pessoas ficam olhando: mas por que comigo não aconteceu assim? Porque também Ele não sabe como é que você se comporta na presença de Deus. Muitas vezes tem determinado: mas meu Deus, por que não aconteceu assim comigo? Porque também você não se comporta da mesma maneira que aquela pessoa que recebeu aquela resposta tem se comportado. Então nós vimos que para Maria, Jesus responde de um jeito, mas para Marta, Jesus responde com a ressurreição de Lázaro. Então as boas atitudes de Marta, ou seja, as boas atitudes de Maria, as boas atitudes de Maria levou o Senhor Jesus a trazer a resposta de ressurreição para o seu irmão. Suas boas atitudes podem fazer Deus trazer respostas inimagináveis para a sua vida e ainda alcançar pessoas da sua família. Diga glória a Deus, diga. Que nesta manhã possamos ter estes encontros. O encontro da cura. Este encontro tão maravilhoso que é o encontro da cura. O encontro do livramento. E que nós possamos também ter o encontro da esperança. Que nós possamos também ter este encontro da resposta. Que Deus traga para cada um de nós este encontro. E eu creio que está começando hoje. Palmas para Jesus. Com alegria. Diga glória a Deus, diga. Quem dá um glória a Deus bem forte aí.